Chegou a mãe da palavra, eu não vou passar mais de 1 hora, no máximo 1 hora só. Não se assuste não. Quem está com fome, diga amém. Está até moderado, né? Essa foi minha forma de perguntar, a voz mais mansinha. Mas serei rápido. Hoje a gente já está satisfeito com o que a gente ouviu, com os testemunhos, com tudo que Deus fez. Mas eu queria deixar um versículo para os irmãos trabalhando com o seguinte tema. Preste bastante atenção. O que acontece quando uma casa deixa Jesus entrar? É o tema. O que acontece com uma casa quando permite a entrada de Jesus? Lucas 19, versículo 9. Lucas 19, 9. Veja o que é que está escrito. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Verso 10, a igreja. Mais do que uma casa bonita, mais do que móveis extraordinários, tudo dentro de uma casa, comida, é a salvação, Pai. Hoje houve salvação nesta casa. O contexto geral fala de um homem corrupto. O contexto geral fala de um homem que alguém nem acreditava no que estava vendo. Mas fala o poder de Jesus quando entra dentro de uma casa. Pode ser a casa mais materialista do mundo, mas quando Jesus ele entra, ele começa a quebrar valores que são transitórios, passageiros, e ele coloca valores eternos no coração. Hoje houve salvação nesta casa. O que acontece quando o Senhor Jesus entra na minha vida, na minha casa? Salvação. Algo que é impossível para o religioso e para a religião. Quem só pode fazer isso é Jesus de Nazaré. Durante o mês inteiro, ó Pai, trabalhamos com o tema família. E hoje vamos perceber, quem faz tudo isso é Jesus, que transformou a vida de Zaqueu e de tantos e tantos outros, Pai. Se fosse aqui, ó Deus, nomeá-los, eu creio que daria o dia inteiro falando de homens, de famílias inteiras que foram transformadas, ó Deus, pelo Teu poder. Obrigado, nos ajuda a entender e que cada família aqui tenha esse algo especial, é Jesus na nossa casa, e a bênção virá. A principal, a salvação, é no nome de Jesus que oramos. Vamos dizer amém, irmãos? A Bíblia mostra Jesus não apenas pregando em público. Ele pregou muito em público. Pregou até no cemitério. Ele pregava. Pregava num lugar onde não tinha vida. Pelo menos eu vejo aquele demoniado de Gadara. Era ou não era um sepulcro? Vivia no cemitério. E você também pode lembrar Jesus pregando lá também em Betânia. Ali pregando e ressuscitou Lázaro. Jesus, quando pregava no cemitério, alguma coisa acontecia. Mas aqui esse texto fala que Jesus também entrava nas casas. Lembra disso? Lembra que Jesus até se oferecia? Você percebe, por exemplo, que Jesus se ofereceu para a casa de Mateus, Zaqueu. Zaqueu pediu para ir na casa dele. Senhor, vai para minha casa que eu estou meio pesado, no ambiente lá, faz uma oração para abrir caminho. Ele não tinha nada disso não. Ele tinha muito dinheiro, mas andava pesado. Eu digo isso, essa palavra, porque eu trabalhei durante um tempo muito grande com o funcionário público, e o pessoal tinha isso na cabeça. Pastor, faça uma oração para abrir os caminhos. Eu disse, não é oração que abre caminho, quem abre caminho é Jesus. Não é? Então aqui, Jesus entrou em várias casas. E onde ele entrava, o milagre acontecia. Aliás, aquele centurião, ia falar, terminei passando, ele se ofereceu, quero ir na tua casa, porque ele falou de um servo doente, de um filho. Aí ele disse assim, aliás, Jesus falou, né, vou na tua casa. Sabe o que ele disse? Eu não sou digno de entrar na minha casa, não. Primeiro, para você pedir para Jesus entrar na sua casa, lembre primeiro que você não é digno, nem eu. Não é assim não. Senhor, tem misericórdia, a minha casa precisa ser arrumada. Põe em ordem a tua casa, é assim ou não é? Aí Jesus entra, a casa bagunçada toda desse jeito, não chame Jesus. Se chamar Jesus, ele vai transformando, ele vai fazer algo novo. Aí o centurião disse assim, eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Mande uma palavra, que lá na minha casa vai ser curado. Uma palavra tua, a tua presença é coisa demais, uma palavra. Então Jesus Cristo, ele não só pregava nas sinagogas, nas ruas,
mas ele pregava também na casa. No capítulo 19 de Mateus, é uma mensagem muito falada essa mensagem. Ela traz muita luz sobre a pessoa de Cristo, porque alguém dizia, ele come com pecadores, ele vive na casa de gente com pecador. Você vai na casa de pessoas ruins, o pessoal fala, mas rapaz, fulano tem uma boa índole, olha na casa, olha com que ele está andando, olha com que ele está indo. E Jesus foi naquela casa de um cobrador de impostos, e Jesus ali, em Zaqueu 19, em Lucas 19 fala que Zaqueu recebeu com alegria. Eu quero ir para a tua casa. E a vida de Zaqueu foi radicalmente transformada. Irmão, Jesus dentro de casa é muita bênção, irmão. Ele multiplica pão, a igreja pode dizer amém? Ele multiplica o peixe. Ele tira enfermidade. Ele vai para a casa da sogra de Pedro. E quem estava doente é ela. Deitada, na casa de Pedro, ela deitada. Foi o que ele fez, foi lá, colocou a mão e a febre, ó. Quem crê, diga amém, irmãos. Jesus ainda hoje, ele não mudou, ele cura. O que acontece quando Jesus entra na casa de uma pessoa? Eu vou falar pelo menos alguns tópicos sobre esse tema, mas ainda eu quero também dizer que essa casa vai ser radicalmente transformada. Além dele, vemos Jesus Cristo em outras casas. Por exemplo, eu posso falar o que foi que aconteceu na casa de Jairo. Cheiro de morte, choro, lágrima, desespero. Jesus também foi para esta casa. Jesus foi para a casa de Lázaro, de Marta e Maria. Durante esse mês a gente tocou muito nesse assunto. E era uma casa de adoradores, uma casa de pessoas que trabalhavam e testemunhavam o seu amor. Ele foi também naquela casa, ele era considerado amigo. Também a Bíblia diz que Jesus foi na casa de Simão, o fariseu. E foi naquela casa também levar ensino. Quando Jesus vai para uma casa, a casa obrigatoriamente ela muda. Ele traz ensinamentos para a nossa vida. Quando Jesus entra num lar, nada continua igual. Alguém pode dizer amém? Jesus entrou na sua casa, não vai ser a mesma casa. Algo vai acontecer e acontece quando Jesus entra dentro de uma casa. Tudo muda. Então, meus irmãos, aqui esse texto fala sobre isso. Quando Jesus entra num lar, nada continua igual. Ele traz salvação, ele traz cura, ele traz reconciliação, ele traz alegria e ele traz propósito. Em primeiro lugar, quem aqui já recebeu Jesus em casa? Deixa eu ver. Então pode se preparar, porque Jesus vai fazer milagre na sua vida. Em primeiro lugar, a gente vê aqui, o lar recebe salvação, transformação de alguém que parece impossível de ser salvo. Conhece alguém assim? Esse aqui, para ser salvo nunca, era o Zaqueu, o baixinho. Aquele tampinha. Ele era pequeno, mas era cheio de... Não era pequeno? De baixa estatura? Não era. Mas ele era esperto e sabia ganhar dinheiro era um diretor geral lá, cargo de confiança lá de Roma, e era rico, ainda extorquia. Era a vida de Zaqueu. E aqui o texto diz que Jesus, ele disse justamente esse homem indesejado pelos seus contemporâneos, pelos seus patrícios. Ninguém gostava dele, pela atuação dele, de corrupção. Aliás, tem pessoas que têm poderes, né? Tem autoridades, né? Mas não sai na rua não, viu? E se sair na rua, capaz de o povo, porque não tomam decisões sensatas e o povo não gosta. Tem gente que sair na rua, misericórdia. Então aqui o texto fala que Jesus foi nessa casa e olha foi o que Jesus disse, todos nós lembramos. Hoje houve salvação nesta casa. Repete comigo. Hoje, mais uma vez, hoje às 14 horas a gente está indo em algumas casas. E a gente vai com Jesus, né, Charlie? E quando a gente chega nessas casas é choro, é alegria, é transformação. Quando Jesus entra na casa, não é o pastor Samuel, eu estou consciente disso. É o Espírito Santo, é Jesus quando entra dentro de uma casa. Então, em primeiro lugar, perceba isso. O lar que recebe Jesus, recebe salvação, gente. Ele salva. Então diz aqui o texto que Zaqueu, ele se decidiu. A gente viu hoje na escola bíblica dominical o conceito real de transformação, de arrependimento. O que é arrependimento? Aqui está num comportamento de Zaqueu, antes egoísta. Antes Zaqueu, ele agora decide devolver 4 vezes mais do que roubou. E dá metade de todos os seus bens aos pobres. Irmão, muita loucura. Mas ele se converteu. Ninguém entendia. E Zaqueu, a mulher dele, fez, não é possível, esse unha de fome, nunca dá nada a ninguém. E agora ele deu 4 vezes mais. Isso é mudança de vida.
Isso é metanoia, em todo o sentido do texto, transformação de mente. Ele falou, não vou precisar disso tudo, não. Tem gente que tem tanto sapato, vai morrer e não usa tudo. Está no bazar, meu irmão. A gente não fala sempre isso? Morre e não usa o sapato todo. Então Zaqueu agora, ele diz isso, abre a sua boca. Eu resolvo, eu quero a palavra. Ele desceu depressa e foi aquela alegria. E ele foi dizer, olha, Senhor, eu quero a palavra. Zaqueu, está na sua casa, fala, meu filho. Ele se levantou e disse, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E Jesus, ó. Que mais? Jesus sabia que entrou naquele coração, ele estava aberto. Irmão, quem tem um coração com Cristo, as coisas materiais que antes era tanto valor, matava e morria, agora torna-se nada. Eu vou dar metade, ele diz aqui aos pobres, eu vou devolver, eu sou ladrão mesmo. Pronto, ele confessou. Quem eu roubei, eu vou devolver. E vou devolver 4 vezes mais. Tinha lá alguns irmãos que fez logo a conta, eu acho, né? Que fez logo, peraí, ele me roubou. Aí quanto foi? Se fosse honesto, tem que dizer honesto, né? Quanto foi que ele roubou? Porque ele prometeu dar 4 vezes mais. E tem mais um texto que fala aqui, irmãos. E aqui eu quero também dar metade dos meus bens. E quando Jesus entra, não só o indivíduo muda, mas toda a atmosfera do lar se volta para a justiça e generosidade. Fica um lar diferente. A sua casa é diferente, a nossa casa é diferente. É Jesus que faz isso. É Jesus que faz isso. Mas em segundo lugar, eu vou citar outro personagem. Tem tantos que eu queria ver se eu resumo. Tantos personagens que Jesus, quando entrou, mudou, foi tudo. Já falei. O lar, quando Jesus entra, não apenas recebe salvação e transformação. O lar que Jesus entra tem a experiência de cura, de vitória sobre a morte. Acredita que Jesus entrou num lar, não só era enfermo não, estava morto. Enfermo é uma coisa, está no final, aquele homem, 38 anos, Jesus Cristo chegou naquele pátio e aquele homem teve cura. Irmão, crê nessa palavra que Deus está curando nessa tarde, nessa manhã aqui. Deus está curando. Não só cura, ele foi na casa de Lázaro, 4 dias morto, cheirando mal. E ele chega lá, todo mundo, a aldeia correu, mandaram chamar Marta, Maria, foi aquela alegria toda, e chorando, Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus olhou, tudo, e foi, onde foi que enterrado? No cemitério, fez, mas aonde? Aí falei, vamos lá, falei, Senhor, mas já faz 4 dias, o Senhor chegou um pouco atrasado. Uma notícia para você, Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Ele está te provando, mas ele vai fazer um milagre na tua vida. Pode aguardar. Essa mensagem vem do céu para a minha vida, a tua vida. Jesus não chega atrasado. Diz para teu irmão, Jesus não chega atrasado. Quem chega atrasado é Charles. Às vezes, né? Às vezes acontece no matinal, mas ele chega geralmente cedo. Forte, né, Charles? Eu chego às vezes atrasado, mas Jesus não chega atrasado. Não está demorando, não. Você está demorando. Essa semana eu conversei com a Marisa, ela está lá atrás, ela podia testemunhar. Ô Marisa, essas orações que a gente está fazendo, tal e tal e tal ponto. Não chegou ainda, ela fez. Não foi. Está demorando, tá, mas vai ser no tempo. Vai ser no tempo. No tempo de Deus tudo acontece. Você está orando, pode ter certeza. Esse lá, quando Jesus entra, experimenta cura e vitória. Foi justamente o que aconteceu lá em Jairo. Jairo correu atrás de Jesus, líder da sinagoga, e pede que Jesus vá em sua casa desesperadamente. A sua filha estava moribunda, a sua filha estava à beira da morte. E Jesus vai naquela casa, e antes de Jesus ir, chegou a notícia, não adianta incomodar mais o mestre, ela morreu. Não adianta mais, deixa Jesus seguir, ele está muito ocupado, a agenda dele está cheia. Jesus tem uma agenda cheia. Você sabe quantos assuntos Jesus tem para resolver no domingo hoje à tarde? Você imagina? Acho que a agenda dele, que tamanho é? Ele resolve todos, irmãos. Você tem a agenda com Jesus, se você tiver, se prepare que ele vai lhe dar a vitória. Então aqui, porque a gente tem tanta coisa na agenda, só não tem Jesus. Marca uma agenda com Jesus, pelo amor de Deus. Entenda essa mensagem. Tem hora que a gente para tudo. Jairo parou tudo. Onde é que ele está mais ou menos? Tá, ele foi atrás dele. E lá no caminho era a gente seguindo. E na hora que já disse, eu vou para a tua casa, ele se animou, a mulher hemorrágica chega. Ele fez, mas meu Deus do céu. E ele aperreado, coçava a cabeça, e a mulher contando a história. Eu acho que ele, quando a mulher Jesus perguntou, quem me tocou? Aí Mateus, bora gente, bora lá de logo. Quem foi que tocou Jesus?
É minha vez agora. Mas a Bíblia não diz isso, isso são imaginações minhas. Nem agoniado. Quem foi que tocou? Quem foi que tocou? Quem foi que tocou? Aí a mulher se levantou e fez. Aí Jairo ficou animado, mas a notícia que chegou é que a filha dele tinha morrido. Aí Jesus só. Vou dizer uma coisa, irmão, preste atenção aqui. Guarda essa palavra. Jesus não está distraído, não. Quem se distrai somos nós. Jesus sabe o que está acontecendo. Cochicharam no ouvido de Jairo. Sabe o que Jesus disse? Ei, o que ele disser aí não continua acreditando em mim. Eu não disse que ia lá, eu vou. E do jeito que tiver lá, eu resolvo. Fica quieto. Quem quer Jesus na sua casa, dê um glória para ele. Vai, irmão. Porque ele vai, viu? Ele vai, não chega atrasado não, viu? Mas ela morreu. Eu vou lá. Jesus está indo na minha casa e vai na tua também. Ele vai. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nessa segunda casa aqui, pastor Abisaí, lá em torno de Mateus, e agora aquele lá experimenta a vitória sobre a morte. É justamente um capítulo 5 de Marcos. Ele ali pede que Jesus vá na sua casa, curar a filha morrendo. Jesus entra e apesar das notícias ruins, sabia que às vezes o mensageiro de Jó se apresenta, só chega notícia ruim. Vai ficar melhor? Não, agora apareceu isso. Eu disse, ih, caramba, já estava quase bom, mas apareceu isso. É só notícia ruim. Pois espera que Jesus não se impressiona com notícia ruim não, viu? Para Jesus não tem notícia ruim. Ele vai lá e humilha. Ele muda o quadro. Alguém diz, não tem jeito. Ele fala, mas eu vou. Já morreu, mas eu vou chegar lá. Eu vou lá e vocês vão ver o que é minha presença dentro de uma casa. E vocês vão ver o que eu faço. A menina está morta. Não está dormindo. Começaram a rir. Tem gente que não entende, fica zombando, fica rindo. Mas você crê que Jesus diz, eu vou na tua casa. E ele está vindo, e ele está vindo, e ele está chegando. E quando ele chega na casa... Onde é o problema? É lá em cima. Vamos lá em cima. Os incrédulos não querem comigo não. Jesus não gosta de incrédulo não. Os incrédulos não sobe quem crê que eu vou fazer algo novo lá. O que é que ele vai fazer? A menina está morta, não está morta. Menina, eu te digo, eu sou Jesus e quero mostrar minha credenciagem. Eu sou o dono da vida, eu ressuscito, eu faço milagre. Menina, tu nem sabe, eu criei o céu e criei a terra, eu criei o mar, eu criei tudo, eu sou o Senhor. Levanta-te, fica de pé, Talita cumi. Vai dar de comer a ela. Dá de comer essa menina, que a menina tinha 12 anos. Nessa manhã tem surpresa de Deus para você. Quem já recebeu uma visita de Jesus e foi curado? Deixa eu ver se tem algum testemunho aqui. Só nessa área. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Eu estou vendo ali um irmão que o testemunho dele abala e EBT. Eu creio que um dia ele vai dizer tudo. Já também estou vendo. Irmãos... Um médico diz, acabou. E doutor. Um médico crente jamais disse isso. Jamais. Eu digo para o doutor Tiago, só disse isso para alguém? Ele falou, não. Eu digo que tem uma dificuldade da medicina, mas para Deus. Diga assim, para Deus. Nada é impossível. Onde é que está a menina? Está lá em cima. Nesse caso não estava cheirando mal, que ainda tinha acabado de falecer, mas estava morta já. Aí Jesus vai lá e encontra aquela adolescente comprida. Eita, lá em cima da cama. Que visita desse quarto, hein? Esse quarto se encheu de quê, irmãos? O que é que vocês acham? Como ficou o quarto dessa menina? Os pais confusos, sem entender, chorando. Jesus entrou no quarto. Você tem ideia o que é Jesus entrar no teu leito, na tua cama, no teu quarto? Você tem ideia se Jesus entrar naquela restauração e olhar? O médico, que Jesus olha a prancheta, o que o médico disse, ele foi mesmo. Acabou. Aí Jesus olha, pois eu vou dar uma notícia diferente. Eu vou te dar alta, eu vou te dar alta.
O médico vai ficar doidinho. Mas ele quando quer, ele faz. Diga assim, ele quando quer, ele faz. Eita, que visita, hein? E visita especial. Esse quarto ficou pegando fogo. Eu fico vendo, planejando assim, a menina de pé, dei comer a menina. Mas ela não caia não, porque estava lá o dono da vida. Estava presente. Duvido alguém fazer vergonha a Jesus. Eu duvido. Pé, agora dá de comer a ela. Eu vou embora, tenho outra coisa para resolver por aí, mas dá de comer a ela que ela vai viver. Eu nem sei quantos anos essa menina viveu mais, mas viveu muito. O lar que Jesus entra, experimenta cura e vitória, até sobre a morte. Até sobre a morte. Jesus tem poder. O desespero daquele lar tornou-se agora em alegria. Tão bom essa presença, passa até a fome, é sério, gente. A gente está pensando nesse alimento espiritual que Deus está mandando aqui. O que é que acontece quando Jesus entra na minha... Pastor, Jesus entrou na minha casa, nada aconteceu. Epa, cuidado com isso. Às vezes quem gosta de entrar na casa é Satanás. Você sabe disso ou não? Se ele entrar na casa, eu poderia trazer uma mensagem sobre isso, mas eu não quero não, desgraçado. Mas quando ele entra na casa, o casamento acaba. O filho se... É tanta coisa, morre nas drogas, é tanta coisa que acontece. A divisão, a separação, há tanta coisa. Mas Jesus que entrou. Terceiro lugar. Quando Jesus entra na casa, a gente já viu a casa de Zaqueu e a casa de Jairo. Tem a terceiro lugar aqui. Quando Jesus entra na casa, o lar se torna lugar de intimidade, de adoração e de louvor. Vocês imaginam essa casa? Lázaro. Ele almoçando lá e Lázaro olhando para ele chorando. O que foi, Lázaro? Alguma dor? Tu morresse nesse instante, já está aí vivo aí. Tem alguma dor? Mas não tinha morrido, tinha acabado de morrer. Não foi? Nesse instante tu estava morto, está chorando por quê? Irmão, gente que recebe uma vitória tão grande, fica chorando no outro dia. Não tinha mais nada, estava morto. Foi meu, estava morto. Já era teu enterro, passei 4 dias aqui e tal. Por que está chorando? Ele falou, olhando para o Senhor. Eu me emociono olhando para o Senhor. Não tem coisa melhor. E talvez Marta, né, Maria, fez, Marta, o comer está esfriando. Ele fez, Jesus aqui na minha mesa. Jesus está almoçando com a gente lá no estacionamento, viu? Ai, eu não sei qual é a mesa que você vai pegar, mas ele vai estar lá. Se alegre que Jesus vai estar na mesa. Não reclame de nada. Não diga que a carne está pouca, não diga nada. Só agradeça. Por favor, venha dizer que os feijão que são está ruim. Não diga, tá bom, Jesus. Jesus fala, mas você nem cozinhou, está achando ruim. Diga, tá bom. Jesus está lá na mesa. Quem crê que Jesus está nesse almoço? Ele está no almoço. Forte, viu? Aqui, lá, que tem intimidade, adoração e louvor, é o lado de Lázaro, de Marta e de Maria. Está lá em João 12. Vê lá. Lá em João 12, jantar na casa de Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. Maria ficou doidinha, bichinha, unge o pé de Jesus, um perfume caro, não quero nada barato, eu quero dar o melhor para quem me deu a vida. A gente quer baratear a fé, dê o melhor, deixa o mundo ficar confuso, dê o melhor a quem dá vida, a quem dá tudo para mim e para você. Não é qualquer coisa não, para Jesus qualquer coisa. Dê para teu governador, já viu lá em Malaquias? Dê para o que você quiser, mas para mim, eu sou rei, eu quero o melhor. Só entende isso quem serve a Jesus, irmão. Quem acha que Jesus merece o melhor, levante a sua mão. Ele deu tudo para a gente. Bendito seja o nome do Senhor. Intimidade e adoração. Marta serve. Que alegria de Marta, hein? Uma com perfume caro, outra servindo. Era uma casa que havia amizade verdadeira, comunhão com Jesus, serviço, adoração. E quando Jesus entra, o lar deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um altar que fumega, cheio da graça. E Jesus está lá. Irmão, aquela mesa que Jesus sentou. Quem fosse depois dele que sentava, ficava bom. Sentava, ficava bom. É muita coisa, irmão. Eu penso assim. Onde Jesus foi? Olha quando entrou. Não estava a casa de Lázaro. Jesus entrou aqui dentro. Mas eu queria dizer, tem uma casa que Jesus tem entrado também. Lá em Tiúma. Ele entra.
Uma vez a irmã ficou aperreada com alguma coisa que disseram que tinha gente que queria entrar na nossa casa. Um recado, um guarda do apito me deu. Disse, pastor, não posso dizer quem, mas tem umas pessoas que vieram de longe, alugaram uma casa e o alvo é sua casa. Eles estão lá na favela, porque lá para baixo na comunidade Ribeira tem uma favela. E ele disse que o alvo só vai sair dali quando entrar na sua casa. Aí eu vou redobrar, né? A vigilância. Eu, meu Deus, Marisa. Aí Marisa ficou preocupada, mas vamos continuar orando. Nunca aconteceu nada aqui. Aí quando eu estava aqui, eu te preguei um dia, a irmã, pastor, eu queria dizer algo que eu não tinha dito a ninguém. Deus me mostrou tanto anjo da tua casa. O muro é tão alto, irmão, mas os anjos andando pela minha casa. Tinha prego e os anjos estavam nem aí, subindo por cima do prego. Eu disse, ele tinha prego lá em casa. Eles estavam andando, é tanto do anjo. E no portão ficava dois bem acesos. A senhora viu isso quando? Eu fiz, essa noite Deus me mostrou, diz a ele. Eu disse, tá. O recado do diabo ficou de graça quando eu soube disso. Já imaginava, mas Deus mostra. Diga assim, Deus está na minha casa. Está tomando providência. O diabo não entra. Nem o diabo toca. Pronto. Quero já terminar. O lar, quando Jesus entra numa casa, o lar confronta o pecado e recebe graça. Simão, o fariseu. Sabe dessa história? Lucas 7. Jesus é convidado por Simão, um fariseu. Uma mulher pecadora entra e começa a chorar aos pés de Jesus e o unge. Simão a julga aquela mulher. Cuidado com o julgamento que você está fazendo de outra pessoa, viu? Cuidado. Julgamento. Aí Jesus mostra que onde há perdão, há muito amor. Quando Jesus entra, a hipocrisia é exposta, mas a graça é oferecida a todos, até os marginalizados. Recebe graça e poder de Deus. Alguém que você não dá nada por ele, Jesus olha e abraça. Mostrei aqui, você não me deu ósculo, você não me deu uma aguinha para beber, nada. E desde que essa mulher entra aqui, ela chora nos meus pés, lava meus pés com lágrimas, enxuga com seu cabelo. E eu concluo essa mensagem. O lar onde Jesus entra, ele se torna um ponto de partida para a missão. A sua casa é missão, viu, irmão? É uma congregação a sua casa. Pense nisso. A sua casa, todos estão olhando onde você mora, não importa. É um ponto de pregação. A sua casa é uma congregação. Não sei se é tu que dirige, é tua mulher quem prega, mas vocês dão testemunho. É um ponto de pregação tua casa. Eu termino com isso. Fique de pé, por favor. Jesus nunca ficou apenas dentro da casa. Depois de ele transformar Zaqueu, ele declara que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nunca Jesus transforma a casa para a casa continuar do mesmo jeito. Não pode continuar do mesmo jeito. Jesus, ele diz assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O lar renovado por Jesus torna-se base para abençoar vizinhos. Teu vizinho nem sabe, mas é abençoado pela tua vida. Familiares e comunidade. A casa de Lázaro, por exemplo, atraiu muitos judeus e eles creram em Jesus. João 12:11. E a conclusão é assim. Em oração, o grupo está se aproximando. Entra na minha casa mesmo, porque é forte. Viu? Quando Jesus entra no lar, fica recebendo essa palavra. Quando Jesus entra no lar, ocorre uma revolução. Uma revolução silenciosa, mas também manifesta o poder de Deus. Poderosa, salvação, cura, adoração, arrependimento e missão. A tua casa tem uma missão. A minha casa tem uma missão. A sua casa tem uma missão. O lar deixa de ser apenas um endereço para se tornar um lugar de encontro com Deus vivo.
Zaqueu teve um encontro com Deus vivo dentro da sua casa. Todo aquele que recebe e experimenta a verdadeira felicidade é quando Jesus entra dentro da casa. Não é a geladeira nova, esquece isso. Ela vai ficar velha de novo. É quando Jesus entra dentro de casa. Não é o carro zero. Quando sair da garagem está velho de novo. E se morar na minha rua é banho de lama, todo dia. Como Zaqueu, todo aquele que recebe e experimenta a verdadeira felicidade não é por posses, mas é pela presença do Cristo ressuscitado. Ele é o centro da nossa atenção. Ele deve ser o centro da nossa casa. E assim, a paz que o mundo não pode dar passa a reinar dentro do nosso lar, em cada cômodo, em cada relação, em cada decisão. Tudo agora na tua casa é para a glória de Jesus. Entra na minha casa, como Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir. Suba ao lugar mais alto, é a presença de Deus. O mais alto que eu puder. Para que você quer subir? Só pra te ver, olhar para ti. Muito forte essa manhã a palavra, viu, irmão? E chamar sua atenção para mim. Diga, Deus precisa. Eu preciso. Você precisa mesmo? De ti. Você precisa de Jesus? Eu preciso. Eu preciso de ti, ó Pai. Ah, eu sou tão pequeno. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Eu largo tudo. Largo tudo pra ti servir. Olha, bem forte agora. Você quer Jesus na sua casa? Então pede. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina, meu Deus. Me ensina a ter santidade. Me ensina, meu Pai. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. O bem maior é Jesus, meu irmão. O teu bem maior, o meu é Jesus. Canta com o grupo, canta. Só a igreja. Como A igreja cantando. eu quero subir. Aleluia. O mais alto que eu puder, só pra te Olha, ver. o almoço hoje é na igreja. Olhar Viu? para ti. Não precisa se almoçar não. Foi preparado para você. E chamar sua atenção para Bem forte, mim. EBT. Eu preciso de ti, Senhor. Meu Deus, eu preciso. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu sou pequeno, viu, irmão? Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Me dá tua Eu largo paz. Largo tudo pra te seguir. Bem forte, EBT, bem forte. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. A igreja pode inclinar a cabeça, fechar seus olhos. Quem está precisando dessa visita urgente na casa de Deus? Amém, amém. Todos nós precisamos. Mas se algum motivo a sua casa, porque tinha casa, na Bíblia fala que Jesus não pôde entrar, porque a pessoa se afastou. Abra sua porta. Ele diz assim: estou na porta, estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele vai cear comigo. E por algum motivo, você, algum tempo, por suas atitudes, nossas atitudes, deixamos Jesus fora. Você quer abrir hoje? Você está entendendo essa palavra? Se tiver alguém, eu quero, pastor.
Eu creio que você vai cear comigo. Só faça um sinal. Eu vou dizer, Deus te abençoe. Quem é você? Você entendeu? Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe, Deus abençoe, meu filho. Várias vidas, irmãos. Você está entendendo que hoje foi pregado? Ai, pastor, tem uma incredulidade lá dentro. Você quer que ele entre? Vai botar fé. Tem mais alguém? Faz o sinal. Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Meu Deus, quantas pessoas. E ele vai mesmo, viu? E vai mudar. Senhor amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo efeito que ela produz. Obrigado, Deus, porque nesta manhã tem salvação também aqui, ó Pai. A tua presença, Pai, é um almoço diferente, ó Pai. Há tantas pessoas agora que estão almoçando em restaurantes, em bares, em tantos lugares, mas aqui está tão diferente, ó Pai. Porque, meu Deus, tua palavra está sendo ministrada, ó Pai. E o Senhor está presente aqui, dando a tua bênção, ó Pai. Livra de distrações, ó Pai. Tem pessoas que o culto está acontecendo e não está percebendo, Pai. Livra dessas distrações. E obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus. Vamos dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito seja conosco, Pai, sobre nós, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém?